Olá pessoal, boa tarde. Aqui com vocês novamente. Hoje eu estou trazendo uma sugestão para você fazer um cenário utilizando uma caixa. Pode ser uma caixa de fruta como essa, ou desde que seja baixa, tá? Não pode ser muito alta. E aí você vai montar o seu cenário aqui utilizando feltro, utilizando TNT ou mesmo lençóis, o que você tiver, tá? Então vamos comigo aqui montar esse cenário para relembrar. Não sei se vocês já usaram, mas eu já usei anos atrás o cenário de mesa de areia para contar a história para as crianças, e é muito bom. Então vamos comigo. Primeiro passo, vamos cobrir a caixa. Vamos pegar um pano marrom, um TNT ou mesmo um feltro, tá? Vamos fazer assim, ó, baixar, deixar um pouquinho fofo aqui, não precisa ficar retinho não, tá? Aqui assim. E vamos montando o nosso cenário. Vou pegar agora um verde claro, vou jogar aqui na frente. Vamos ver como é que vai ficar. Vou jogar aqui, deixa fofinho também. Aqui assim. E assim. Agora, você vai precisar sanfonar, tá? Ou o lençol, ou o TNT, ou o feltro. Dessa forma assim, ó, sanfona, para dar sustentação. Você vai ver por quê. Então, vamos colocar aqui. Aqui eu tô usando um pouco do TNT só para dar suporte aqui no final, tá? Para montar o cenário. Vou usar um pedaço de juta que eu tenho para fazer umas montanhas, né? Dar um efeito de montanhas aqui, ó. Pelos lados. Vamos completar. Assim. Ok. Levantar um pouquinho mais aqui. Essa ideia. Tá? Pode prender aqui do lado. Vou usar ainda mais um outro pedaço que eu tenho. Não tenho todas as cores, então eu vou usando o que tem, os pedaços que tem, tá bom? Vamos montar aqui assim. Fazer o acabamento como se fosse segmentos assim de montanhas ou montes, ok? Bom, agora nós estamos prontos para começar a montar o cenário. As casas, conforme nós já passamos aqui com vocês podem olhar nos vídeos anteriores, tá? Aqui no caso eu usei o tipo cartolina, né? É um tipo papel cartão e fiz para dar a ideia assim de uma cidade, né? Então eu vou usar dois aqui no caso, um maior e outro menor na frente. Então vamos lá. Uma coisa importante, você prende com palito, por quê? Porque isso aqui vai dar sustentação para o cenário, tá? Para ele ficar retinho assim, ó. As casas ficarem retas. Então esse aqui vai ser o primeiro. Vamos colocar esse outro aqui assim. Preso. Talvez tenha que mudar. Muito bem. Agora eu vou um pouquinho aqui pra frente, pra eu ter uma ideia, né? Onde que eu vou colocar as coisas. Não sou muito boa de fazer as coisas ao avesso. Tá, aqui vou colocar uma árvore. Ok. Lembrando que a árvore não deve ficar voando, né? Eu tava colocando ela voando no início. Aqui eu vou colocar uma outra. Tá? Bom, esse cenário, ele não muda, porque na hora de contar a história, ele já tem que estar preparado, pronto para a criança, tá? Isso aqui você vai deixar preparado antes, não no momento de contar a história. Então, aqui eu tenho algumas folhagens, né? Que você pode fazer com papel crepom e adicionar aqui no seu cenário. Vamos adicionar algumas folhagens. Isso aqui, então, tudo você vai deixar pronto antes. Essa mesa vai estar arrumadinha quando as crianças chegarem. Vocês vão ver
como elas vão gostar, tá? O efeito que dá para elas. Vamos colocar esses outros aqui. Deu uma ideia boa, né? Do cenário. Agora, a gente, para o momento de contar a história, nós vamos usar os bonequinhos. Esses bonequinhos, olha como ele é fácil. Foi bem simplesinho que eu fiz, pus o enchimento nele. E agora eu vou usar um palito para colocar aqui atrás, ó. Só para dar a sustentação para ele ficar em pé, aqui no cenário, na hora de contar a história. Tá? Vamos colocar, no caso eu tenho 3 aqui, então deixa eu colocar. E aí você vai contando a história. Vou passar aqui pra frente, pra ficar mais fácil para eu ver onde que eu vou colocar. Vamos colocar um aqui. Ó, que bonitinho que tá ficando. Sou meio coruja, viu? Faço e gosto do que faço. Vamos colocar o outro boneco aqui. Ixi, vamos dobrar aqui. Quando não dá certo a dobragem, a gente muda pro próximo, né? Porque eu fui colocar e vi que não dava certo. Aí você pode até virar para dar o momento de contar a história. Eu tenho aqui algumas pecinhas, coisas pequenas, que a gente acha em lojas de festas aí no Brasil. Então, você pode pôr aqui perto das casas, ó. A ideia de cesta, um baldinho. Vamos colocar aqui desse lado aqui. E eu consegui até, olha, umas cestinhas bem pequenininhas para colocar aqui na mãozinha do trabalhador. Então, aqui você vai ter sugestões do que você pode fazer. Eu tenho algumas coisas pequenininhas que meu filho fez para mim. Posso encher aqui no cenário também. Okay. Eu acho que aqui deu para você ter uma ideia do que você pode fazer, entendeu? De forma barata, porque você não precisa ter. Você pode usar lençóis, o que você tiver em casa, colorido, monta o cenário e aí prepara as casas como nós já ensinamos nos vídeos anteriores e prepara. E você tem como contar a história para sua criança e fazer assim de uma forma bem interessante. Vocês vão dizer para mim depois nos comentários aí qual foi o resultado com as crianças que vocês tiveram a utilizar esse tipo de material na escola sabatina. Eu quero fazer aqui um apelo para você, amigo e amiga que me assiste, por favor, ajude a disseminar esse ministério. De que forma? Coloque o like, porque quando você põe o like, o YouTube entende que esse vídeo é relevante. E também compartilhe com os amigos. E se você não é inscrita, se inscreve também, que isso também vai nos ajudar. Quero agradecer a você e mandar um abraço. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.